Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco dos estudos acerca dos defeitos do negócio jurídico. Nos blocos anteriores, falamos sobre o erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, os 5 vícios de consentimento. E também tratamos sobre a fraude contra credores, um dos 2 vícios sociais. Falta-nos apenas mais um defeito, o segundo vício social. Falo sobre a simulação. Nesse último bloco, nós vamos trabalhar a simulação como o último defeito do negócio jurídico, o segundo vício social, e em seguida resolveremos algumas questões que já foram cobradas em concursos públicos anteriores, para, em definitivo, pacificar a matéria na mente de cada um de vocês. Então, sem delongas, vamos lá falar sobre a simulação. A simulação, que é um vício social. A simulação é um vício social, ao lado da fraude contra credores. Mas, diferente da fraude, e diferente de todos os outros defeitos do negócio jurídico, a simulação é um vício que causa nulidade. É um vício que causa nulidade. Já falamos várias vezes que o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são vícios que causam a anulação do negócio jurídico no prazo de 4 anos. 4 anos contados da celebração para o erro, dolo, coação, melhor, para o erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude. E 4 anos contados de quando cessar a coação para o negócio jurídico viciado de coação. Anulação do negócio. O último defeito, que é a simulação, propositalmente deixei para esse bloco apartado, em que nós resolveremos também algumas questões, é um defeito especialíssimo. Por quê? Porque ele gera nulidade. Nulidade do negócio jurídico. E uma das grandes diferenças entre nulidade e anulabilidade é qual? No âmbito da nulidade, não se fala em prazo decadencial. As causas de anulação só podem ser arguidas dentro de um prazo determinado na lei, um prazo decadencial, sob pena de convalidação, sob pena de convalescimento do negócio jurídico. Originalmente inválido, torna-se válido. Nulidade, não. A nulidade é causada por um vício grave. Por ser tão grave, pode ser arguido a qualquer momento. Não se fala aqui em prazo. E essa é apenas uma das diferenças entre esses 2 graus de invalidação. Apenas uma. Mas já suficiente para te levar a compreender que isso aqui tem que ser destacado no seu caderno. Isso aqui você precisa destacar. Porque é uma situação excepcional. E as bancas gostam daquilo que é excepcional. Nesse caso, meus caros, de simulação, o negócio jurídico está viciado em decorrência do conluio das partes que celebraram o negócio jurídico, de validade aqui questionada. Conluio das partes. Os celebrantes do negócio jurídico, nesse caso, estão mancomunados.
estão em conluio. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Com o objetivo de prejudicar terceiros. E o nome é simulação, porque das duas uma. Ou, na verdade, eles não estão celebrando negócio jurídico nenhum. E isso aqui é só fantasia, só para inglês ver. Ou o negócio jurídico que aparentemente foi celebrado, não é aquele que verdadeiramente se celebrou. Captou? Por isso, simulação. As partes de comum acordo decidem celebrar um negócio jurídico fantasioso. Um negócio jurídico que, na verdade, nunca existiu. Ou as partes de comum acordo decidem celebrar um negócio jurídico aparentemente, quando na verdade pretendem outro negócio. Por isso, simulação. Estão fingindo. A simulação é um vício social que causa nulidade absoluta do negócio jurídico. Resultado do conluio entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros ou afastar os efeitos previstos em lei. De acordo com o Conselho de Justiça Federal, enunciado 152, toda simulação, ainda que inocente, é invalidante. Ainda que as partes tenham feito ali um negócio jurídico simulado inocentemente, o negócio é inválido. Toda simulação é invalidante, ainda que inocente. E segue o Conselho de Justiça Federal, no enunciado 294, afirmando que, sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, ela pode ser alegada, inclusive, por uma parte contra a outra. Inclusive por uma parte contra a outra. Porque aqui a matéria é de ordem pública. Na verdade, qualquer interessado, ou até mesmo o Ministério Público, pode suscitar esse vício, porque eu estou diante de nulidade absoluta. Inclusive, uma parte contra a outra. Agora, você deve ter notado que, ao explicar o conceito, eu disse que a simulação é um vício que decorre do conluio das partes para prejudicar terceiros. E fazem isso celebrando um negócio jurídico que, na verdade, não foi celebrado, só para fingir. Ou celebrando um negócio jurídico para esconder aquele que realmente queriam. Captando aqui essa mensagem, você consegue perceber que existem duas espécies de simulação. A simulação absoluta, que é a simulação propriamente dita, quando, na verdade, nenhum negócio jurídico está sendo celebrado. As partes não desejam praticar ato nenhum. Estão fingindo a celebração do negócio para prejudicar alguém.
Por exemplo, quando o marido, sabendo que o casamento já está bem comprometido, bem comprometido, simula a venda de alguns bens, simula a doação de outros tantos, a remissão de outro. Tudo para quê? Para diminuir o patrimônio partilhável, quando, na verdade, ele não celebrou nenhum desses. Talvez tenha dado um fizinho aqui, né? Um valorzinho aqui, uma merrequinha ali, para a gente fingir a celebração desses negócios. Mas, na verdade, eu não estou vendendo nada, não. Depois que acabar o divórcio, e a ex-esposa sumir no mundo, aí devolve tudo. Devolve tudo. Simulação absoluta. O negócio jurídico é absolutamente simulado porque as partes não desejavam celebrar nenhum contrato. Um contrato. Já a simulação relativa, também chamada de dissimulação, as partes praticam um negócio para esconder outro, que era o que verdadeiramente queriam celebrar. Por exemplo, o pai que faz a doação de um bem para o filho para esconder uma compra e venda. Faz a doação para um filho para esconder a compra e venda. Porque, conforme nós aprendemos lá em direito contratual, a venda do ascendente para o descendente depende do consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. A doação, não. A doação, não. E aí, para fugir, né, da autorização dos outros, finge que está doando, mas, na verdade, está vendendo. Ou o contrário também, né? Ou o contrário também. Sabendo que, se eu simplesmente doar para um dos filhos, os demais vão ficar chateados, e para fugir de um negócio que nós chamamos colação, tá? Não vou entrar no mérito, mas só para exemplificar, em regra, a doação do pai para o filho é antecipação de herança. Porque quando o pai morrer, o filho tem que ficticiamente devolver para igualar as legítimas. Aí, para fugir dessa colação, o pai finge que vende para o filho. Finge que vende para o filho. Chama os outros aqui, ó, eu estou vendendo, tá, essa casa aqui para o meu filho, irmão de vocês, pelo valor do mercado, tá, R$500 mil. Aí vem todo mundo, rabisca aqui o contrato de compra e venda, belezinha. Só que, na verdade, eu não estou recebendo nenhum centavo. Nenhum centavo. Eu estou fingindo a celebração de uma compra e venda para ocultar uma doação. Mesmo caso, o indivíduo que quer doar um bem para amante. Não pode, não pode. Quer doar um carro para amante. A doação para concubina é anulável. O legislador diz isso expressamente. A doação. A compra e venda, não. Porque na compra e venda eu estou recebendo algo em troca, né? Aí olha o que o indivíduo pensa. Se eu doar para ela, o negócio jurídico é inválido. Se eu vender, não. Então eu finjo que vendo. Mas, na verdade, não estou recebendo nada em troca. Simulação. Simulação relativa. Dissimulação. As partes celebram um negócio jurídico simulado, ou seja, fingido, fantasiado, para encobrir um outro, que é o dissimulado. Né? Na simulação absoluta, simulo aqui um negócio jurídico, mas não existe nenhum, não. Na relativa, eu simulo um negócio jurídico para ocultar um outro. Esse aqui que está sendo ocultado, a gente chama de negócio jurídico dissimulado.
dissimulado. O tema é muito importante, por isso vários enunciados do Conselho de Justiça Federal. Enunciado 153 do Conselho de Justiça Federal, veja ali, ó, na simulação relativa, o negócio jurídico simulado, que é aquele aparente, é nulo. Mas o dissimulado, que é o oculto, será válido se não ofender a lei, nem causar prejuízos a terceiros. Olha que curioso. Quando nós falamos sobre nulidade absoluta, disse para vocês que a nulidade, o negócio jurídico nulo, ele não pode ser confirmado, não pode ser ratificado, não convalesce em razão do tempo, mas ele pode ser convertido substancialmente. Se o negócio jurídico nulo preenche os requisitos de um outro, então eu posso converter. É exatamente o que o enunciado está dizendo aqui. Se o negócio jurídico simulado, que é nulo, preenche os requisitos de validade daquele que é oculto, então eu não vou simplesmente fulminar tudo, não. Não. Eu vou converter. Se os requisitos de validade do negócio jurídico simulado estão preenchidos, então determina a conversão. Cumpre ali com o que exige o negócio jurídico simulado e segue. Segue. Enunciado 293. Na simulação relativa, que é de simulação, o aproveitamento do negócio jurídico dissimulado não decorre tão somente do afastamento do negócio jurídico simulado, mas do necessário preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validade daquele. É importante tomar cuidado com isso aqui, ó. Veja bem, na simulação absoluta, o negócio jurídico simulado é nulo e não converte para nenhum, não. Não converte para nenhum, porque não existe. Agora, na simulação relativa, o negócio jurídico simulado é nulo e, se os requisitos do dissimulado forem preenchidos, então há conversão. Olha o enunciado 153. Na simulação relativa, o negócio jurídico simulado, que é o aparente, é nulo, mas o dissimulado será válido, se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiro. Aí alguns aqui, no afã, diz, se o simulado é nulo, o dissimulado permanece. Alto lá. A conversão não acontece apenas afastando o simulado, não. Para que ocorra essa conversão, é necessário que o dissimulado, que aquele que foi oculto, tenha preenchido todos os requisitos de validade. Por isso, do complemento, enunciado 293, na simulação relativa, o aproveitamento do negócio jurídico dissimulado não decorre tão somente do afastamento do negócio simulado, mas do necessário preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validades daquele que foi oculto. Nesse sentido, artigo 167, tem que ler a lei, não tem jeito. Enunciar, ou melhor, artigo 167 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Artigo 167, parágrafo 1º, professor, quando que acontece a simulação? Haverá simulação nos negócios jurídicos quando? Inciso 1º, aparentarem conferir ou transmitir direitos pessoais, direito a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem. Então, como eu não posso doar para amante, e é doação mesmo, aí eu dou para Maria, que é amiga dela. Mas entre aspas. Porque, na verdade, a Maria depois vai passar para
para amante. Isso é um simulado. Negócio jurídico simulado. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direito a pessoas diversas daqueles às quais realmente se conferem ou transmitem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Não verdadeira. Recentemente caiu lá na prova da OAB que o indivíduo queria vender um imóvel que estava alugado para o irmão. Mas se o imóvel está alugado, eu tenho que dar preferência para o locatário. E aí ele queria vender para o irmão por um valor, por exemplo, de R$200 mil. Só que, por esse valor, o locatário pagaria. E aí ele tem preferência. Então, celebrou um contrato com o irmão dizendo que o valor era R$400 mil, porque se o locatário não conseguiria pagar, falando que o valor era de R$400 mil, mas só estava recebendo 200. A informação contida no contrato era falsa. Simulação. Simulação. E 3, quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Né? Simulação também. Estou celebrando um contrato agora, mas coloco o prazo de tantos anos atrás. Simulação. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Ok? Beleza. Era o que nós tínhamos de teoria. Agora vamos à resolução das questões para que vocês percebam como é que essa matéria é importante. Primeira questão, uma questão, inclusive, do exame da OAB. Ano de 2016, da Fundação Getúlio Vargas. Vejamos. Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. José, percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre o valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$500. Desconhecimento, inexperiência. Pagando com dificuldade o aluguel do quarto, ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais do que 200 por um quarto naquela região. Sentindo-se injustiçado, procura um advogado. Sobre o caso narrado, com base no Código Civil, assinale a afirmativa correta. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente. B. O negócio jurídico será nulo, em virtude da ilicitude do objeto. C. O negócio jurídico será anulado por coação, em razão da indução de Bernardo a erro. D. O negócio jurídico poderá ser anulado por erro, eis que esta foi a causa determinante do negócio. E aí? Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. O negócio jurídico será anulado por lesão. Por quê? Porque o locador se aproveitou da inexperiência de Bernardo e impôs a ele uma prestação excessivamente onerosa. A lesão não anula sempre, né? A lesão causa a anulação quando a outra parte se recusa a readequar o contrato. E é exatamente o que diz a alternativa. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente. B. O negócio jurídico será nulo em virtude da ilicitude do objeto. Não tem nada de objeto ilícito aqui, não. Para. C. Absurdo de errado, né? O negócio jurídico será anulado por coação. Coação é fundado temor de dano iminente, né? Em razão da indução de Bernardo a erro.
induzir a erro é dolo, não é coação. Não é coação. E o negócio jurídico será anulado por erro. Para. O locador agiu maliciosamente, aproveitando-se da inexperiência de Bernardo. Lesão. Lesão é o vício ali configurado. Outra questão, também da FGV. Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito, que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião. Primeiro detalhe, né? Dirigir avião, né? Para mim seria pilotar, mas tudo bem. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. Um passageiro ofereceu seus conhecimentos médicos para atender Eliseu, mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que se encontrava de férias. Os termos do passageiro foram prontamente aceitos por Eliseu. Recuperado do mal que o atingiu, para evitar a cobrança dos valores avançados, Eliseu pode pretender a anulação do acordo firmado com outro passageiro, alegando estado de perigo. Assumiu a obrigação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-se. Próxima questão. Juliana foi avisada... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma, através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Que seu filho Marcos sofreu um terrível acidente de carro em uma cidade com poucos recursos no interior do Ceará e que ele está correndo de risco de morte devido a um grave traumatismo craniano. Diante dessa notícia, Juliana celebra um contrato de prestação de serviços médicos em valores exorbitantes, muito superiores aos praticados habitualmente, para que a única equipe de médicos especializados na cidade assuma o tratamento do seu filho. Valores exorbitantes, premido da necessidade de salvar alguém da sua família. O que é isso? O negócio jurídico pode ser anulado por vício de consentimento, denominado estado de perigo, no prazo prescricional de 4 anos, a contar da data da celebração do contrato. É isso? Certo? Espera só um pouquinho, vamos olhar o resto. B. O negócio jurídico celebrado por Juliana é nulo. Professor, não é nulo, é anulável. Estado de perigo. Negócio jurídico celebrado por Juliana é nulo, por vício resultante de dolo. Dolo não gera nulidade, e não é hipótese de dolo. Tendo em vista o fato de que a equipe médica tinha ciência da situação de Marcos e se valeu de tal condição para fixar honorários em valor excessivo. Só quem não estudou que marca uma questão dessa, né? C. O contrato de prestação de serviços médicos é anulável por vício resultante de estado de perigo, no prazo decadencial de 4 anos,
contados da data da celebração do contrato. E aí? Professor, tá certo, é a mesma coisa da A. Assim, não é não. Não é não. Vamos para D e depois a gente bate as duas alternativas. D, o contrato celebrado por Juliana é nulo. Não é, a gente sabe que não. Por vício resultante de lesão. E por tal razão não será suscetível de confirmação e nem convalescerá pelo decurso do tempo. Estamos entre A e C. O negócio jurídico pode ser anulado por vício de consentimento denominado estado de perigo, no prazo de 4 anos. Só que esse prazo não é prescricional. Aqui está o erro da alternativa A. O prazo não é prescricional, o prazo é decadencial. Por isso, a alternativa C é o X da questão. Veja ali, ó. O contrato de prestação de serviços médicos é anulável por vício resultante de estado de perigo no prazo decadencial de 4 anos, contados da data da celebração do contrato. Prazo decadencial de 4 anos. Mais uma questão. Maria Clara, então com 18 anos, animada com a conquista da carteira de habilitação, decide retirar suas economias da poupança para adquirir um automóvel. Por saber que estava no início da carreira de motorista, resolveu comprar um carro usado e pesquisou nos jornais até encontrar um modelo adequado. Durante a visita de Maria Clara, para verificar o estado de conservação do carro, o proprietário, ao perceber que Maria Clara não era conhecedora de automóveis, parece inexperiente ela, né? Informou que o preço que constava no jornal não era o que ele estava pedindo, pois o carro havia sofrido manutenção recentemente, além de melhorias que faziam com que o preço fosse aumentado em 70%. Com esse aumento, o valor do carro passou a ser maior do que um modelo novo, 0 quilômetros. Contudo, após a explicação do proprietário, Maria Clara fechou o negócio. Sobre a situação apresentada no enunciado, assinale a alternativa correta. Maria Clara sofreu coação para fechar o negócio diante da insistência do antigo proprietário e, por isso, pode ser proposta a anulação do negócio jurídico no prazo de 3 anos. 2 erros, né? Primeiro, porque não é coação, não tem fundado temor de dano iminente, né? E segundo, o prazo não é 3 anos. Letra B. O negócio efetuado por Maria Clara, não poderá ser anulado, porque decorreu de manifestação de vontade por parte da adquirente. Dessa forma, como não se trata de relação de consumo, Maria não possui essa garantia. Paro. Está absolutamente desproporcional as prestações. Tem um defeito no sinalagma substancial. Não dá para aceitar esse contrato como válido. O pai de Maria Clara, inconformado com a situação, pretende anular o negócio efetuado pela filha. Porém, como já se passaram 3 anos, isso não será mais possível, pois decaiu o seu direito. Prazo, mais uma vez, não é 3 anos, é de 4 anos. Por isso, a alternativa D é a alternativa correta, a alternativa que nos resta. Negócio jurídico efetuado por Maria Clara pode ser anulado. Porém, se o antigo proprietário concordar com a diminuição no preço, o vício no contrato estará sanado. Exatamente. Será anulado por lesão. Só que na lesão eu só anulo se a outra parte não concordar em reajustar. E o prazo, para tanto, é 4 anos. 2014, exame da OAB também. Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo grau de escolaridade, foi obrigada a celebrar contrato particular de assunção de dívida com o banco FDC S.A., reconhecendo e confessando dívidas firmadas pelo seu marido, esse já falecido, e que não deixara bens ou patrimônio a inventariar.
O gerente do banco ameaçou Lúcia. Você está percebendo aqui as nuances? Está percebendo as nuances? Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo... Começa querendo nos levar para a ideia de inexperiência, né? De inexperiência. Mas aí já muda tudo, quando diz que ela foi obrigada. E pior ainda, quando o gerente do banco ameaçou Lúcia de não efetuar pagamento da pensão deixada pelo seu falecido marido, caso não fosse assinado o contrato de assunção de dívida. Ameaçou. Considerando a hipótese acima e as regras de direito civil, assinale a afirmativa correta. O contrato particular de assunção de dívida por Lúcia, assinado por Lúcia, é anulável por erro substancial. Não, ela não se equivocou, não. Não é erro. Tá? E considerando ainda que fosse, ela foi induzida pelo banco, seria dolo, né? Mas definitivamente não é. Sabe o que está fazendo, mas está fazendo por conta das ameaças. Então não é erro. O ato negocial celebrado por Lúcia e o Banco FDC é anulável por vício de consentimento em razão de conduta dolosa praticada pelo banco, que ardilosamente falseou a realidade e forjou uma situação inexistente, induzindo Lúcia à prática do ato. Não foi dolo, ela não foi induzida a erro, ela sabe o que está fazendo, mas está fazendo por conta das ameaças. C. O instrumento particular firmado entre Lúcia e o banco pode ser anulado sob fundamento de lesão, uma vez que Lúcia assumiu obrigação excessiva sob premente necessidade. Né? Começa caminhando para a lesão. Mas, pessoal, é ameaça. Ameaça, né, de que não vai receber a pensão. Foi obrigada a isso. Isso aqui é coação, claramente. O negócio jurídico celebrado entre Lúcia e banco é anulável pelo vício de coação, uma vez que a ameaça praticada pelo banco foi iminente e atual, grave, séria e determinante para a celebração da avença. Próxima questão, uma questão de juiz de direito, juiz substituto, Tribunal do Rio Grande do Sul, né, a banca FAURGS. Sobre o negócio jurídico, assinale a alternativa correta. A confirmação e a conversão do negócio jurídico inválido só podem ser realizadas, se possível, o atendimento posterior dos requisitos ausentes por ocasião de sua celebração. B. A invalidade do negócio jurídico por incapacidade absoluta ou relativa do negócio, do agente, pode ser pronunciada de ofício. C. A invalidade do negócio jurídico por fraude a credores decorre do exercício de direito pessoal do credor, mediante a interposição de ação pauliana no prazo de 4 anos, contados do dia da celebração. D. A invalidade do negócio jurídico simulado pode ser pleiteada no prazo de 4 anos, contados da conclusão do negócio. E o negócio jurídico celebrado pelo representante consigo mesmo é anulável, desde que provado o conflito de interesse com o representante. A alternativa correta é a letra C. A invalidade do negócio jurídico por fraude contra credores decorre do exercício de direito pessoal do credor. Se o credor é que exerce o seu direito de anular aquele contrato mediante interposição de ação pauliana, no prazo de 4 anos a contar da celebração. Também prova de juiz, agora juiz federal, TRF, 4ª Região. Assinale a alternativa incorreta. O erro acidental não acarreta a anulação do negócio jurídico. Está certo,
erro acidental não anula. B, a coação por terceiro somente anula o negócio jurídico se dela tiver ou dever-se ter conhecimento da parte a quem aproveita. Exatamente. Se a parte não tivesse como saber, não anula e o autor da coação responde pelas perdas e danos. C, não se decreta a anulação do negócio lesivo se as partes concordarem com o reequilíbrio contratual. Exatamente. Lesão não causa anulação se houver o reequilíbrio. D, o dolo acidental só obriga à satisfação de perdas e danos. O dolo é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Exatamente. Assim como o erro acidental não anula, o dolo acidental também não. Só vai determinar o pagamento de perdas e danos. O que é o erro acidental? O que é o dolo acidental? Aquela situação em que o agente ele realizaria o negócio jurídico de qualquer forma, né? O dolo, o erro, não influenciou na celebração, né? Nós vimos que o erro e o dolo só anulam se eles forem substanciais. Não celebraria esse negócio jurídico se soubesse do que se tratava. Aí anula. E é anulável o negócio jurídico simulado. Aí está o erro. O negócio jurídico simulado é nulo. Nulo. Próxima questãozinha. FCC, prova de PGE. Pedro adquiriu de João veículo que, segundo afirmou o vendedor, a fim de induzir o comprador em erro, induzir em erro, dolo, né? Seria do tipo flex, podendo ser abastecido com gasolina ou com álcool. Mas Pedro não fazia questão dessa qualidade. Você está entendendo? Nós estamos diante de dolo, porque o comprador foi induzido ao erro. Só que o comprador não fazia questão dessa qualidade. Ele assinaria o contrato de qualquer forma. O dolo é acidental. O dolo é acidental, então. E teria realizado o negócio, ainda que o veículo não fosse bicombustível. No entanto, em razão do que havia afirmado João, Pedro acabou por abastecer o veículo com combustível inapropriado, o que causou avaria no motor. O negócio jurídico, nesse caso, é o quê? É anulável e obriga as perdas e danos em razão do vício denominado dolo, não importando tratar-se de dolo acidental? Isso é lógico que importa. E nesse caso é acidental, então não anula. É nulo em razão do vício denominado dolo. Dolo não enseja nulidade. É nulo em razão do vício denominado lesão. Primeiro, não é lesão. E segundo, lesão não é causa de nulidade. É anulável em razão do vício denominado dolo, mas não obriga as perdas e danos, por tratar-se de dolo acidental. Não é passível de anulação. Não é passível de anulação, pois o dolo é acidental. Só obriga às perdas e danos. Algumas questões de certo ou errado para fechar. O emprego da chamada visa absoluta descaracteriza a coação enquanto causa de anulabilidade do negócio jurídico. Beleza? A coação absoluta é causa de inexistência, né? Coação visa absoluta, inexistência. A coação que gera anulação é a vis relativa. Próximo. O erro de manifestação da vontade na indicação da pessoa ou da coisa enseja a anulação do negócio jurídico, mesmo que pelo seu contexto ou por suas circunstâncias, tanto a pessoa como a coisa possam ser identificadas. Não, isso aqui é erro acidental. Erro acidental não anula o negócio jurídico. Beleza? É isso aí. Com isso, nós encerramos o estudo
dos defeitos do negócio jurídico e caminharemos para o último ponto, ou para a parte final da parte geral do Código Civil. Vamos falar sobre ato ilícito, sobre prescrição e provas. Ok? Mas, fato jurídico. Nós encerramos agora com o estudo da invalidade. Com o estudo da invalidade dos negócios. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus. Grande abraço. E até as próximas aulas de civil aqui no LAC Concursos. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!